Olá, meus queridos! No nosso tema de hoje, vamos trabalhar com a questão do El Niño e Laninha. Nos últimos anos, esse tema só tem ganhado força. Até porque os últimos anos, os últimos 3, 4 anos, foram anos onde a gente testemunhou essa disposição desse fenômeno, né? Até quem assiste a previsão do tempo pôde observar, teve a oportunidade de observar no discurso dos profissionais, jornalistas que trabalham com a previsão do tempo, né? Ele faz aquela abordagem, né, do tempo, de como está o tempo naquele dia, nas diversas regiões do Brasil ou até do mundo, e depois ele cita o fenômeno que, por vezes, né, nem todo mundo entende da maneira como deve ocorrer. Apesar do desconhecimento de algumas pessoas em relação a esse tema, acreditem que isso repercute muito no cotidiano de pessoas de diversas partes do Brasil, no cotidiano de agricultores, né? E se envolve a questão da agricultura, pode também envolver a questão do preço dos alimentos da cesta básica. Olha como isso aparentemente não tem uma relação direta com sua rotina, mas com o passar do tempo você descobre que pode ter sim. Esse tema, para você estudar, ele compreende um tópico, né? Isso aqui diz respeito a um dos muitos tópicos de uma área do conhecimento que a gente estuda na geografia, que é a climatologia. Dentro da climatologia, que tem variados temas, hoje a gente selecionou um tópico que diz respeito à questão das anomalias climáticas. Ou seja, o El Niño e a Laninha, de cara, vamos deixar claro, que diz respeito a uma anomalia climática. A anomalia vem da palavra anormal, né? Quer dizer que algo está aí por acontecer que está fugindo à normalidade. Nesse sentido, eu coloquei aqui, para começar, né, qual que seria a área de ocorrência. Na geografia, um ponto central, um ponto muito importante para você dominar, para você diferenciar determinados fenômenos, é você observar até onde esse fenômeno ocorre. É um fenômeno de escala global, regional, local, né? Então, começou a estudar um tema, primeira pergunta inteligente que a gente aprende na geografia é onde o fenômeno está acontecendo. Nesse caso, eu coloquei área de ocorrência inicial do fenômeno Oceano Pacífico Sul. Então, isso aqui, né, quando se fala do El Niño, geralmente a gente fala um aquecimento anormal do Pacífico. Laninha, um resfriamento anormal do Pacífico. Isso é o básico que todo mundo precisa saber. E essa área do Oceano Pacífico Sul, ela é historicamente influenciada pela corrente marítima de Humboldt. O que significa isso? Né? Dentro das massas oceânicas, em meio ao oceano que é imenso, que é vasto, é importante compreender que nós temos dentro dos oceanos porções dos oceanos com características próprias que nós chamamos de correntes marítimas, né? Volume de água em meio ao oceano que pode ter temperatura, pressão e salinidade própria. Essa área, naturalmente, sem a ocorrência da anomalia, ela é influenciada por essa corrente marítima, que é uma corrente fria, porque parte dos polos para o Equador, promovendo uma regularidade térmica ali e mantendo a qualidade da água do litoral de Chile e Peru excelente para a pesca, né? Existe um conceito que é o conceito de piscosidade, de qualidade da água para a pesca. Então, naturalmente, sem essa anomalia acontecer, o litoral chileno e o litoral peruano são perfeitos para a atividade pesqueira, são países referências mundiais na atividade da pesca. Quando os fenômenos acontecem, então, primeiro impacto aí, a atividade pesqueira pode ser afetada. Ocorrência do El Niño. Entre outubro e março, dentro desse período aqui, a gente tem, né, o final do ano,
Dentro desse período eu tenho dezembro, janeiro, que compreende a estação do verão no hemisfério sul. Então, El Niño, historicamente, esse nome desse fenômeno ficou associado também ao período de dezembro, ocorrência, né? Período que seria o período do nascimento do menino Jesus, para fazer referência a isso. E nesse momento do El Niño, nesse período, eu tenho esse aquecimento anormal do Oceano Pacífico, alterando a viscosidade da água, ou seja, alterando a qualidade da água para a pesca e alterando o clima, né? Alterando a dinâmica das massas de ar, alterando aquilo que é convencional. Ou seja, pode acontecer, acredite você, pode acontecer escassez numa área que costuma acontecer, um aumento da quantidade de chuvas, enfim. Para o agricultor, isso é uma péssima notícia. Quando o agricultor ele é experiente, assiste a previsão do tempo, a depender do local que ele mora no Brasil, e ele se depara com a notícia de que vai acontecer uma anomalia dessa, muitos deles precisam se preparar com eventuais danos que possam acontecer. Pode contribuir para a seca na Austrália. Aparentemente, a Austrália está distante. A Austrália está no continente Oceania. Mas isso aqui é para demonstrar a você que esse fenômeno é um fenômeno que ele está. É possível observar que na natureza, todos esses fenômenos eles estão conectados, né? Existe uma conexão. Então, o fato que tem um ponto de surgimento no Oceano Pacífico, ele está trazendo repercussões para a América do Sul, bem como para outras partes do mundo também. No caso da Laninha, né, o resfriamento anormal, ocorrência tende a ser no meio do ano. Apesar de ser um fenômeno tão recorrente que a gente tem visto, tem publicações, tem estudado, a ciência e os profissionais da área de climatologia reconhecem que ainda há muito por descobrir, por estudar, né? Muitos alunos perguntam, Vinícius, mas por que acontece isso? Qual é? Quem causou? Quem provocou? Por que provocou? Eu digo, calma, que não é bem assim, porque a gente sabe que existe aí uma lógica, né, de dificuldade para publicações científicas nesse campo, porque você está estudando a atmosfera, né? É algo um tanto abstrato, não é tão simples de estudar, de trazer essa relação causa e consequência de uma forma tão simples assim. Vale muito a pena estudar esse tema. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo grande, não deixe de dar o seu like e de compartilhar o nosso conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!